Olá pessoal, então vamos continuar nossa segunda aula, onde eu vou trazer as demais ferramentas partindo daquilo que a gente falou. Então o que a gente viu na aula anterior, só fazendo uma retomada, né? Então é a identificação do problema, né? E identificar, obviamente, se esse problema é relevante e a partir daí gerar algumas ideias. Tem um ponto aqui que é importante, que geralmente o pessoal de startup fala, né? Que avalia startups, que é importante para esses empreendedores se apaixonarem pelo problema e não pela solução. Porque a solução pode mudar, né? Então isso é importante, tá? Que vocês, obviamente, tragam algumas ideias iniciais de solução, mas não se apeguem tanto a elas, tá? Porque vocês podem se limitar, né? E limitar as oportunidades de resolver o problema, que é o que vocês querem, né? Então, geralmente eu costumo dizer, né? A pior coisa que tem é quando alguém chega para ti e traz uma solução. Porque se a pessoa traz a solução, encerrou o assunto, encerrou a discussão, encerrou a possibilidade da gente explorar aquele problema que existe dentro daquele contexto, né? Então, de novo, tentem se apaixonar pelo problema, né? Cada vez entender melhor. Eu sei que vocês já vivem num contexto onde vocês têm uma certa compreensão desses problemas, mas é ele que é importante para nós. A solução vai ser uma consequência do entendimento claro desse problema, certo? Então a gente segue, obviamente, com o método científico para resolução de problemas. E na aula de hoje, a agenda é: bom, a gente já gerou as ideias, agora a gente tem que selecionar elas. Fazer o Canva para ter mais ou menos uma noção de como implementar esta solução, né, num grande espectro, não apenas no sentido de eu vou modificar o meu processo, né, mas como é que eu olho para esse problema de um ponto de vista macro, né, muito mais amplo do que simplesmente implementar uma solução que já existe. Né? Porque daí, de novo, não precisa de tudo isso, simplesmente eu pego essa solução que existe lá fora e faço a implementação da solução. O pitch, porque é o pitch que vocês vão precisar apresentar no último dia, né? A gente tem um monte de trabalho por trás que vocês vão estar fazendo, mas lá no dia final do evento, os avaliadores só vão enxergar o pitch, né? Então a gente tem que se preparar para esse pitch, né? E aí como que a gente vai, principalmente eu, conduzir as mentorias junto com vocês. Muito bem, então entendendo que vocês já fizeram uma seleção dessas ideias, né? Ou seja, na verdade já geraram essas ideias, né? Fizeram um brainstorm, buscaram algumas alternativas, né? Eu acho que não precisa estar, de novo, decidido qual é a solução que vocês vão seguir para implementar. Inclusive ela pode ser um combinado de várias outras soluções, que inclusive pode não existir, né? Eu acho que isso faz sentido também. E aí essa ideia, né, de todas que vocês conseguiram trazer para dentro, inclusive na discussão junto com o grupo, na discussão, nas reuniões que vocês tiveram com esse grande grupo que está trabalhando com os agentes de inovação, o que vocês conseguiram adicionar ali dentro que talvez complementem essa solução que está sendo proposta. Tá? E aí, pensando nessa solução, ela deve entregar uma proposta de valor para esse problema, né, que eu tenho. Né? Então, é isso que vocês precisam fazer, tendo definido a ideia ou as ideias que fazem sentido para aquela operação. Aqui tem um ponto interessante, tá? Algumas ideias a gente não necessariamente consegue descartar de imediato. Pode ser que a gente tenha que testar elas, né? Testar até no sentido de, bom, eu tenho várias opções. Quais será que são as mais indicadas para o que eu preciso fazer? Né? Então, isso é importante. Às vezes a gente vai ter que testar mais de uma ideia para invalidar ela, ou seja, realmente não vai funcionar assim, ou porque é muito caro, ou porque ela não resolve o problema da maneira que a gente queria, ou enfim, né? Isso é importante, dependendo dos problemas que vocês estão propondo, trazer essas diferentes abordagens. Tá? Obviamente que definir essa proposta de valor é mais fácil do que entregar a solução, mas vamos por partes também. Tá? E aqui tem o conceito de proposta única de valor. Né? Primeiro, essa solução resolve esse problema, né, ou ajuda a alcançar algum objetivo específico que está atrelado a este problema, né, reduzir desperdícios, melhorar o atendimento, reduzir os custos, enfim, o que está resolvendo de problema essa minha solução. Né? Então, é importante descrever de forma clara, né, quem vai se beneficiar dessa solução, seja um produto, seja um serviço, seja um processo diferente que está sendo implementado.
E aqui, de novo, vem a questão de como a gente mede isso, né? Quais são os resultados que eu tenho que medir para realmente conseguir identificar, ó, melhorou. Qual é a métrica que eu estou utilizando? E aí, enfim, pode ser um complicador, mas pode também ser uma oportunidade. Vamos supor que o hospital já tem uma métrica de satisfação dos clientes e essa métrica é importante para o hospital e o hospital quer melhorar esta métrica. Bom, se existe a métrica e se o hospital quer melhorar esta métrica, a gente pode utilizar ela se o nosso produto ou serviço vai impactar na qualidade do atendimento desse paciente, enfim, do cliente, do que for, né? E se a métrica não existir, ou não estiver conseguindo mensurar isso? Bom, a gente tem que dar alguns passos atrás, porque se a gente não conseguir medir, como é que a gente tem a garantia de que entrega valor? É porque eu acho, é porque algumas pessoas acham, né? Então, mas acham baseado no quê? Então, essas métricas vão ser importantes. Trazendo de novo lá na nossa primeira aula que a gente falou, que a gente precisa sair desse individual para o coletivo. Enquanto individualmente eu posso viver os problemas do dia a dia e entender como aquilo impacta, não necessariamente todo mundo, e inclusive quem decide investir na solução daquele problema, entende da mesma forma. Se eu não conseguir mostrar dados que convençam essa pessoa, ou ter uma argumentação muito boa, que às vezes é um pouco mais até difícil, eu diria, de convencer todo mundo a entrar no barco comigo, a inovação corre o risco de não seguir adiante. Então é importante eu trazer dados e informações para medir exatamente como aquela solução tem potencial de impactar em métricas de qualidade, de desperdício, de custo, enfim, a métrica que vocês entenderem que faz sentido para o problema de vocês. Tá? É importante vocês entenderem do problema e por que as alternativas que existem não são a melhor escolha. Tá? Então talvez vocês tragam assim, olha, a gente tem este problema, mas esse problema já foi resolvido em outros lugares, ou tem empresas que propõem uma solução de utilizar esse sistema, esse método, esse produto, esse serviço para resolver. Eu preciso entender por que aquela solução que já existe não serve para o caso de vocês. Né? E de novo, até tentando quantificar isso. Né? Por que não é possível aplicar? Porque vocês, quando levarem essa ideia adiante, por exemplo, para a banca, é importante vocês dizer, olha, a nossa solução é diferente nisso, nisso e naquilo. Tá? Senão vocês não convencem. Simplesmente eu olho para a solução e digo, tá, mas você está tentando resolver esse problema, o problema já foi resolvido de outra forma. Né? Então a compreensão disso é importante para que vocês tenham essa validação de que não, realmente a solução de vocês resolve este problema de maneira diferente, mais eficiente, com menor custo, com menor atrito, com menor ruído, né? E, obviamente, a gente tem que fazer uma solução indispensável para o cliente, senão, se é uma solução que resolve em alguns momentos, mas não resolve sempre, então a gente perde um pouco esse foco da abrangência e até da escalabilidade da solução que a gente quer propor. Mas entendendo que isso aqui a gente vai construir junto, se a gente conseguir se apaixonar pelo problema e não pela solução. Então vocês mesmos como grupo, né, tem que ter os advogados do diabo que toda hora vão olhar para aquela solução que está sendo proposta com olhos críticos, de olhar para ela e dizer, puxa, mas será que essa realmente é a melhor solução? Será que isso não é igual ao que já existe lá fora? Será que esse diferencial que a gente está tentando trazer é significativo para resolver este problema? O que eu não estou enxergando que eu deveria? Né? Se questionem a todo momento sobre esta ideia que está sendo montada para que vocês consigam formatar ela da maneira mais adequada realmente para levar adiante. E aí vem essas questões, né? Essa proposta de valor, ela deve ser distintiva, ou seja, diferente do que já existe. Eu tenho que conseguir medir, já falei um pouco sobre isso, né? Mas quais são os resultados, os benefícios realmente quantificáveis que ela vai trazer. Garantia, ou seja, existe evidências para testar a qualidade ou reduzir o risco do cliente para ele adotar essa solução. E aqui a gente já está trazendo, inclusive, uma visão de mercado, mas não só isso. Se vocês quiserem modificar um processo dentro da organização de vocês, quanto atrito vai ser gerado, como que a cultura vai reagir, né? Isso aí a gente costuma dizer que muitas empresas têm um sistema imunológico, né? Para vocês que estão na área da saúde, em relação a mudanças. Né? Então, sempre que eu tento implementar uma mudança, o meu sistema, né, começa a suprimir
essas ideias, essas soluções que estão tentando ser implementadas, porque naturalmente a empresa tem esse sistema imunológico que tenta defender ela das mudanças que vão ocorrer. Então eu tenho que também pensar na minha solução em termos de implementação, né, e o quanto isso pode impactar nas rotinas atuais que existem, né? Seja um produto, seja um serviço, seja um processo, né? E importante também que ela seja sustentável, né? Ela tem que resistir ao longo do tempo, não pode muitas vezes ser algo pontual e que serve extremamente para casos específicos, né? Porque isso limita muito a minha capacidade de expandir ou escalar essa solução para outros ambientes, outros contextos, né, do mesmo setor e até de setores diferentes, né, de alguma forma. Muito bem, então tendo essas ideias, né, como eu havia comentado, é importante garantir que essa ideia não existe, tá, que vocês selecionaram, que vocês montaram essa proposta de valor, garantir que ela atende a necessidade do cliente, garantir que ela é inovadora, diferente do que já existe. E aqui inovadora, não necessariamente vocês precisam ser a nível mundial, tá? Vocês podem pensar sim em uma solução local, inovadora para o Ernesto Dornelles, né, na hora de implementar ela, mas ainda assim eu sempre ficaria com aquela crítica sobre essa ideia. Ok, isso aqui não existe aqui, existe em vários outros lugares, mas será que isso pode ser melhorado de alguma forma? Né? Não deixem de ser críticos no sentido de sempre aprimorar isso que vocês estão implementando, que pode ser inovador para o hospital, mas não é lá fora, mas que a gente pode aprimorar, inclusive, a própria solução. Tá? Aqui, obviamente, a gente tem que pensar em prazo e orçamento, talvez não tanto até o dia da apresentação final, mas a gente tem que ter uma ideia, né? É importante vocês trazerem essa informação. Puxa, quanto custaria para eu implementar isso aqui? Quanto demoraria para fazer essa implementação? Tá? De novo, não é algo detalhado, mas é algo estimado que eu preciso ter uma ideia. Por quê? Porque também ajuda a convencer, olha, se eu tenho um problema que é relevante, eu consegui pensar numa solução que é super legal, eu deveria minimamente ter um prazo e um orçamento para fazer a implementação disso, se o gestor lá em cima disser, puxa, gostei da ideia, acho que é uma boa, quanto tempo e quanto que vai custar? Não sei. Bom, não posso chegar com esse não sei, tem que chegar minimamente. A gente estimou que este é o prazo e este é o orçamento necessário para implementar essa solução. Né? E aí outros fatores que vocês acham que pode ser relevante. E aqui eu recomendaria, mesmo que, não sei se virtualmente é a palavra correta, né, mas é preciso a gente montar um MVP, né, que esse produto minimamente viável, é um protótipo. Tá? De como esse produto, essa ideia, esse processo deveria funcionar. Tá? No mundo ideal, com mais tempo, e a minha expectativa é que vocês consigam, com o tempo, testar esse protótipo, né? Construir o mínimo possível e implementar ele, pelo menos um teste piloto, né? Ou validar a ideia com a equipe realmente que vai ser impactada por aquela solução que está sendo proposta. Né? Porque é importante coletar este feedback. Tá? Esse feedback eu acho importante coletar antes, inclusive, da reunião final, porque isso dá muito subsídio para que vocês possam melhorar a construção da proposta de valor de vocês. Então, a minha ideia é que vocês consigam fazer isso antes da apresentação final, ou seja, coletar este feedback da ideia que está sendo proposta. Então, talvez vocês tenham que realmente levar ela e apresentar para as equipes, né, que vão ser impactadas no caso da implementação dessa solução. Recomendo também vocês utilizarem o Canva, né, de modelo de negócio. Tá? Esse aqui é um exemplo, depois vocês podem buscar isso aqui na internet, eu mando links para vocês. Mas é importante que vocês construam isso aqui para ter uma ideia de o que precisa ser feito para que essa solução consiga ser entregue. Tá? E aqui ele tem uma sequência de como vocês preenchem esse campo. Tá? A proposta de valor, obviamente, vocês vão ter, né, mas depois vocês vão afinar ela um pouco mais ainda. Mas é importante que vocês comecem, com um segmento de clientes. Né? E aqui, de novo, tem aquela questão muitas vezes de quem é impactado e quem paga pelo valor. Tá? Entender isso. Montar a proposta de valor com base neste segmento de clientes, porque é para ele, né, para esse cliente, para esse paciente, enfim, que a solução está sendo proposta. Então a proposta de valor tem que olhar para ele. Né? E aqui, de novo,
Se uma solução vai reduzir custos, o meu cliente também é o hospital, também é o plano de saúde, e às vezes eu tenho que ter propostas de valor diferentes dependendo do cliente. Tá? Então eu não coloco todos os segmentos num Canva. Eu monto um Canva para cada segmento. Né? Óbvio que muitas vezes as atividades, os recursos, depois tudo que precisa ser feito é um pouco diferente. Então eu vou ter linhas diferentes. O segmento A, segmento B, segmento C. Proposta de valor para o segmento A, para o segmento C, para o B e para o segmento C. Então às vezes tem que separar isso dentro do próprio Canvas, tá bom? Os canais, ou seja, como essa solução chega aos interessados. Tá? Como eu me relaciono com esses clientes, né? Se vai ser um serviço de atendimento pessoal, se vai ser um self-service, se vai ser algo automatizado, se vai ter alguma comunidade que vai trabalhar com isso, como que a gente vai se relacionar com este cliente que vai utilizar a nossa solução. Como que essa solução vai ser paga, né? De onde é que vai vir o dinheiro para custear essa solução? É do plano? É do paciente? É do hospital? É do... não sei, né? Tem que entender de onde é que vem. Quais recursos que a gente precisa para implementar a solução? Pessoas, máquinas, equipamentos, matéria-prima, insumos. O que tiver que colocar é importante a gente entender. Quais atividades precisam ser realizadas para que essa solução seja realmente executada? Quem são potenciais parceiros aqui, né? Obviamente não necessariamente a gente já tem que trazer os parceiros agora, mas é importante a gente listar quem são potenciais parceiros, até no sentido de fornecer esses recursos que a gente precisa, inclusive dinheiro, e o custo de tudo isso. Tá? Aqui tem um link também para depois vocês acessarem essa construção do Canvas de modelo de negócio. E aí, lá no dia final, né, na nossa apresentação final, vocês têm que apresentar o pitch. Tá? O que vai ter dentro do pitch e que é o que os avaliadores, já foi combinado com eles, vão avaliar. Tá? É uma sequência de slides aqui. Eu recomendaria entre 2 e 5 minutos. Eu vou fazer 2 minutos agora, mas depois lá no final talvez a gente possa expandir para 5, mas não mais do que 5 minutos para apresentar o pitch. Primeiro, qual é a oportunidade? O que é uma oportunidade? É o problema. Tá? Aqui vocês falam do problema. Então a gente identificou o problema tal, e ele é um problema relevante por causa disso. Mercado, onde esse problema ocorre? Bom, hoje existem mais de tantos hospitais que têm esse problema, tantas instituições que passam por esse problema, tantos profissionais que são afetados. Né? Então, qual é o tamanho desse mercado potencial? Aí eu trago a minha solução. Bom, por que este mercado, né, precisa desta solução para este problema? Então, é uma sequência. Então, a gente fala da nossa solução. A gente está trazendo para resolver este problema neste mercado a solução XYZ. Essa solução, e aí vem o item 4, é diferente das outras por causa disso, disso e daquilo. E aí vocês argumentam por que estes itens de diferencial são importantes, né? E por que eu não deveria implementar aquela outra solução que já está pronta no mercado, talvez com um custo até menor. Nossa equipe é papapá, e aqui no sentido da equipe é importante trazer muito mais o texto no sentido de por que esta equipe é a mais indicada para desenvolver esta solução. Tá? É isso muitas vezes que os investidores de startups querem saber. Por que eu deveria investir nesta equipe para desenvolver esta solução, se talvez existam outras equipes melhores para fazer isso? Tá? Então, mostrar o que cada membro da equipe está trazendo, essa multidisciplinaridade, esses conhecimentos diferentes, tá? E aí encerrar. Para a gente implementar essa ideia, a gente está buscando tantos mil de investimento, estamos buscando uma validação, implementação do protótipo. O que a gente está buscando agora nesse momento? Tá? Isso a gente vai construir, mas eu recomendaria já ter um custo. Né? Então, para a gente implementar o lote piloto, ou a ideia de forma piloto, ou os primeiros testes de protótipo, 200 mil, 300 mil, quanto que precisa para fazer isso? 50 mil? Não sei. Né? Mas é importante a gente trazer esse dinheiro com o que está sendo pedido, porque a minha expectativa é que daqui a pouco quem vai estar lá avaliando vai dizer: eu gostei da ideia, eu acho que essa equipe tem... Isso é um problema, né? Eu gostei da solução que vocês ofereceram. Realmente ela é diferente daquelas outras, a gente já testou outras coisas e não conseguimos implementar. Eu gostei da equipe que está participando
e esse valor eu pago para vocês virem implementar essa solução aqui. Para mim, esse é o melhor dos mundos lá no dia final, se a gente conseguir sair com algo assim. Certo? Então, este é o pitch. Tá? Oportunidade e qual mercado? Então, aqui vocês falam 1 ou 2 slides, tá? Para dar 2 minutos eu já colocaria isso em um slide apenas. Tá? Tem alguns detalhes aqui de como vocês podem falar. Eu tentaria evitar textos, tá? Isso aqui é um discurso que vocês vão ter que ter na ponta da língua, tá? Porque você não quer dividir a atenção da pessoa entre a sua fala e a leitura do slide. Isso é muito importante para quem faz a apresentação, não só no nosso pitch, né? Mas relevante também, que aqui você bota uma imagem ou alguns outros dados que você vai falar durante a sua fala, mas não muito texto, que é o caso que eu fiz aqui, né? Vocês estão tentando ouvir a minha fala e ao mesmo tempo ler o que está escrito. Mas aqui esse slide também depois eu mando para vocês conseguirem acompanhar. Qual a solução? Então, 2 slides, né? Depende muito da solução, né? Mas tentem trabalhar com no máximo 2 slides para apresentar a solução. Soluções mais complexas podem precisar dos 2 slides, algumas mais simples, com um slide vocês conseguem já demonstrar como essa solução resolve o problema, né? Então, também algumas dicas de como elaborar esse discurso também na hora de colocar. E, de novo, podem bolar até desenhos, né? Inteligência artificial para montar um pouco a ideia do que vocês estão bolando, algum esquema do processo, por exemplo, que vai ser implementado, podem trazer aqui. Quais os diferenciais? Então, como a gente falou, né? Por que essa solução que eu trago é diferente, né, das outras soluções, ou seja, qual é a vantagem realmente competitiva que a minha solução traz para isso e quais são as outras soluções dominantes muitas vezes no mercado. Não tem problema trazer essas outras soluções. Demonstra conhecimento do que ocorre no mercado, né? Porque às vezes se a gente não fizer essa pesquisa e entender o que já existe, durante o pitch, e isso eu já vi acontecer várias vezes com startups, vem aquela questão, tá, mas a solução de vocês é igual a do fulano. E aí tu desmonta aquele empreendedor que não se preparou entendendo o mercado. Então estejam preparados para esse tipo de pergunta, porque a avaliação final também vai ter esse espaço. 2 minutos de pitch e talvez 5, 10 minutos de perguntas, né? E aí é que a gente realmente coloca à prova a nossa apresentação, nosso pitch, a nossa solução, a nossa ideia. Tá? E aqui de novo a parte do que vocês estão buscando, né? Que daí realmente vem um valor. Tá? Lembrando de falar da equipe, mas principalmente falar isso e, obviamente, convidar o investidor para ser parceiro nessa jornada. Né? A última frase ali desse slide é isso, né? Façam esse convite, né, para a pessoa. Quem já assistiu o Shark Tank lá, você sabe que todo empreendedor termina, venha ser um parceiro da startup XYZ. Tá? Esta é a segunda aula que a gente tem sobre o método resolução de problemas usando o método científico. A gente não vai ter mais aulas, mas a gente vai ter mentorias. Tá? Como que vão funcionar estas mentorias? Aqui. Então, eu vou aguardar vocês demandarem as mentorias. Tá? Ou seja, entrem em contato comigo se quiserem agendar, agendem, se quiserem fazer perguntem, se quiserem mandar áudio, mandem áudio no WhatsApp, que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Me mandem, que eu explico. Às vezes vou responder por texto, às vezes vou responder com áudio, às vezes posso conseguir fechar um horário para vocês, para a gente agendar essa reunião com toda a equipe, né? Só acertando com um pouquinho de antecedência a gente consegue fazer isso, sentar e conversar. Fora isso, a gente vai ter a próxima aula comigo, né, os outros, o Rafa e o Guto que vem aí nas próximas 2 semanas, vai ser dia 28 do 11. Tá? No dia 28 do 11, o que vocês têm que trazer pronto? Né? Então tem um tempinho até lá, mas cada grupo traz o seu pitch, né? 2 minutos de apresentação, tá? Não pode estourar esse tempo, tá? Se preparem antes, testem antes, né? Então, de agora até dia 28, nosso objetivo é passar por todos esses itens que eu falei na apresentação e chegar no dia 28 com o pitch pronto. Nesse dia, os demais é que vão avaliar e dar recomendações. Não precisa dar uma nota, não é essa a ideia.
mas é fazer esse papel também de crítico, de questionar, né? Olha, eu já vi isso. Olha, aqui eu acho que pode falar mais sobre isso. Por que vocês não implementaram tal ideia também? Né? Então é realmente trazer isso, né? É para construir junto, mas a decisão final de aceitar estes comentários, essas recomendações, é sempre do grupo, tá? Para o bem e para o mal, né? Porque o grupo pode aceitar sugestões e construir, melhorar essa ideia, essa solução, essa proposta de valor que está sendo feita, ou simplesmente decidir, olha, essas ideias não fazem sentido porque a gente pensou assim, assim, assado. Ok, então como é que a gente melhora talvez a apresentação para deixar isso claro, mostrar que já estava pensado ali dentro. Então, todo feedback vai servir de alguma forma, né? Nem que seja para a gente tornar o nosso pitch mais claro, né? E depois desse dia, quem precisar conversar, chama, porque, se não me engano, daí a gente vai ter mais uma semana para o evento final. Certo? Vocês têm o meu contato aqui novamente. Tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato que eu estou à disposição para ajudar no que for preciso. Grande abraço.